O espaço sideral é pura ficção. Apenas uma mentira é o suficiente para tornar todas as verdades questionáveis. Se aqueles que tanto nos criticam gastassem 5 minutos investigando a própria teoria com a mesma tenacidade, eles iriam deixar de ser globalistas, porém o amor pela bola é maior. E como todos sabem, amor é cego. Desde a criação da NASA, em 1958, nunca foi produzida uma imagem 100% real da Terra. Apenas construções feitas em cima de várias imagens. Dessa forma, o mundo pode ser feito em qualquer formato. Por que eles não conseguem apenas mirar uma câmera para a Terra e tirar uma foto e publicar ela como realmente é, sem retoques? O povo não merece ver pelo menos uma imagem real da Terra do espaço? É simplesmente impossível, porque ninguém foi para o espaço. O que sobe tem que descer. Todos os lançamentos da NASA e outras agências espaciais nunca vão para cima. Cada foguete faz uma curva parabólica e, inevitavelmente, começa a cair de volta para a Terra em águas restritas e depois é recuperado. A desculpa é que eles precisam fazer essa curva para poder entrarem em órbita, mas obviamente é porque eles nunca vão para o espaço. Os foguetes que são declarados bem-sucedidos são aqueles poucos que não explodem ou começam a cair rápido demais. Não há altitude mágica onde foguetes ou qualquer outra coisa pode simplesmente ir para cima e de repente começam a flutuar livremente no espaço. Isso tudo é uma ilusão de ficção científica, usando fios, telas verdes, piscinas escuras e cabelos com gel fixador em aviões 0G. A Igreja NASA e seus membros devem pensar que as pessoas são trouxas. 27.600 km por hora é bastante coisa. Muita coisa. A velocidade do som é de 1.200 km por hora. O suposto giro do globo é de 1.600 km por hora. Uma bala disparada voa entre 2.000 a 4.500 km por hora. E a lata espacial da NASA está voando a 27.600 km por hora? O ser humano normal não consegue sequer conceber estar voando numa velocidade dessas, muito menos ser capaz de sobreviver a isso. As animações gráficas da NASA nunca mostram a velocidade real da ISS trafegando nessa velocidade miraculosa. Dizem também que a ISS experimenta 15 nasceres e pores do Sol todos os dias. Isso é uma mudança de temperatura externa de 123 graus Celsius para menos 153 graus Celsius todos os dias, 15 vezes por dia durante seus 15 anos e 309 dias. Ainda bem que a NASA descobriu o elemento adamantium, que permite à ISS suportar alteração de temperaturas extremas 15 vezes por dia, trafegar tranquilamente a 27.600 km por hora, sobreviver lixo, poeira espacial e demais objetos minúsculos que poderiam atravessar a ISS igual uma faca quente na manteiga, mas nunca acontece por alguma razão misteriosa. Escudo invisível ou apenas mais um dos milhares de milagres da Igreja da NASA. 2 passos para ser um aquanauta ou atornauta. 1. Seja um maçom. 2. Saiba nadar. A NASA e demais agências espaciais já foram flagradas várias vezes com bolhas de ar formando e flutuando em suas filmagens oficiais.
Dizem que os astronautas treinam para suas caminhadas espaciais em instalações de treino debaixo de água, como o Laboratório de Flutuabilidade Neutra da NASA. Mas o que é óbvio, a partir das bolhas de ar no espaço e outras gafes, é que todas as filmagens oficiais das supostas caminhadas no espaço também são falsas. Algumas vezes também são filmadas debaixo d'água no laboratório que dizem que é apenas para treinamento. Eu acreditaria no globo se houvesse fotografias reais do globo inteiro feito por pessoas normais a partir do espaço. Eu acreditaria no globo se alguém pudesse observar e medir a curvatura. Eu acreditaria no globo se alguém pudesse mostrar como os oceanos fazem uma curva e são fixados no globo quando não é o que observamos. Eu acreditaria no globo giratório se o movimento supersônico pudesse ser detectado e as constelações mudassem. Eu acreditaria no globo se as estrelas não girassem perfeitamente acima de nós. Eu acreditaria no globo se alguém pudesse provar como os supostos satélites aguentam temperaturas de 2.000 graus Celsius, onde a ISS e os satélites supostamente estão. Eu acreditaria no globo se não fosse pelos relógios de sol, astrolábios e giroscópios que demonstram uma Terra plana. Eu acreditaria no globo se o efeito Coriolis fosse um fenômeno absoluto, mas não é. Eu acreditaria no globo se a Antártida pudesse ser explorada abertamente, sem limites. Eu acreditaria no globo se a NASA tivesse realmente ido até a Lua e voltasse até lá frequentemente. Eu acreditaria no globo se alguém pudesse provar como a atmosfera apenas desaparece até que se torne o vácuo do espaço sem perder quaisquer gases. Eu acreditaria no globo se o Sol e a Lua não fossem do mesmo tamanho em relação a nós. Eu acreditaria no globo se o luar não fosse mais frio do que a sombra da Lua. Eu acreditaria no globo se a gravidade pudesse explicar o que a densidade já não explica. Saltos de lógica são fundamentais para tentar sustentar a fantasia global. Além das imagens manipuladas do nosso mundo, a teoria da gravidade é a única coisa que está mantendo o globo. Porém, ninguém na história do mundo conseguiu reproduzir um objeto sendo atraído por outro objeto apenas pela massa dos objetos, muito menos fazer água fixar em torno de bolas que giram mais rápido que a velocidade do Sol. Globalistas adoram usar vídeos dos aquanautas da NASA tentando reproduzir esses efeitos miraculosos dentro do estúdio de gravação conhecido como Estação Espacial Internacional. Mas se apenas meia dúzia de homens que trabalham para o governo conseguem simular as supostas condições do globo, quem poderá validar e testar esses experimentos? Ninguém. O globo matou o método científico. Tudo que é observado no espaço jamais foi validado por esse método de comprovação de fatos. E isso, meus amigos, é realmente um fato e ninguém pode negar. A Terra é visivelmente plana com picos. Os oceanos nunca foram observados ou mostrados por experiência, usando o método científico ser outra coisa senão plano. Ninguém jamais realizou ou mostrou um experimento usando o método científico de como um globo pode girar, mantendo a água e outros objetos soltos sobre a mesma, desafiando a força centrífuga. Ninguém jamais observou o peso da massa curvar o tecido do espaço.
Não existe um método científico para datar alguma coisa milhões ou bilhões de anos. É impossível observar e medir tal lugar imaginado no tempo usando o método científico. Menos de 0,001% da população alega ter observado e viajado para o espaço por meio da NASA ou programas espaciais afiliados. As provas e evidências dessas afirmações se mostram fraudulentas pelo exame dessas provas e evidências usando o método científico. 99,999% da população na Terra que afirmam crer nos contos fantásticos da NASA e programas espaciais afiliados nunca observaram, mediram ou testaram até mesmo uma partícula de poeira a partir das supostas missões lunares de Apolo e muito menos observado e produzido quaisquer evidências observáveis de qualquer coisa desse chamado espaço. Você pode acreditar no que quiser, mas se você não pode observá-lo, medi-lo ou testá-lo, por definição, não é ciência. Que coincidência! Bases de lançamentos de foguetes pseudo-espaciais ficam do lado de corpos de água e, convenientemente, o da NASA fica bem do ladinho daquele lugar mitológico onde as coisas desaparecem misteriosamente. Aproveite a lenda para consumir com a prova que nada vai para o espaço realmente. Útil ao agradável, hein? Porque nunca mostram a nave indo até o espaço, chegando na ISS e depois voltando à Terra, tudo ao vivo e a cores, se eles supostamente têm vídeos da ISS ao vivo 24 horas por dia para nos mostrar esse feito incrível de engenharia e física. Newton errou, a NASA mente ou espaço não existe. Qual vai ser, globalistas? Que coincidência! Wernher von Braun, ex-nazista, chefe da SS e pai da NASA, era um amigo íntimo de Walt Disney. Diz a lenda que o Walt Disney era a nova identidade de Adolf Hitler depois que ele forjou a própria morte. Faz mais sentido que arriscarmos admitir. O chefe fugiu para os Estados Unidos e virou dono da maior empresa de animações da história, aplicando toda sua pesquisa em controle mental e psicologia que foi incorporado em seus desenhos animados, e o braço direito foi importado pela CIA, perdoado de todos seus crimes de guerra, e ajudou a criar outra empresa de animações gráficas conhecida popularmente como NASA. O planeta distante, localizado cerca de 320 anos-luz da Terra, na constelação Centauro, é diferente de qualquer outro mundo conhecido, dizem cientistas. Qualquer pessoa no planeta, se abriga vida, que os cientistas não acham que é possível, teria luz constante ou desfrutaria de 3 nasceres e pôres do Sol por dia, dependendo da época, que duram mais do que vidas humanas. A órbita do planeta, de 16 milhões de anos de idade, é de longe o mais vasto conhecido dentro de um sistema multiestrela. E, surpreendentemente, é bastante estável. Cientistas anunciaram em um estudo publicado na revista Science. Um ano-luz é supostamente igual a cerca de 9.461 bilhões de quilômetros. Então, você acredita honestamente que eles são realmente capazes de ver algo que está a 9.461 bilhões vezes 320 quilômetros de distância? Sério? E como é que eles sabem que o planeta que eles estão supostamente observando
tem 16 milhões de anos. Como, amigos, a NASA é a fábrica de mentiras mais cara da Terra. É absolutamente chocante e me espanta que alguém dá ouvidos a coisas que eles dizem, muito menos acredita. E pior, muitos cristãos acreditam também, colocando a palavra dos homens da NASA acima da palavra de Deus. Perdoa-nos, Pai, por ter abraçado tal mentira como verdade. Fatos curiosos. 1. A NASA recebia comunicações de rádio da Lua em tempo real em 1969. 2. Instalaram um espelho na Lua que ninguém consegue testar sem usar equipamentos estupidamente caros que ninguém tem acesso. 3. Não existem sequer imagens dos mais de 4.000 satélites da Terra girando em tempo real. 4. A NASA mostra apenas imagens parciais da Terra ao vivo da Estação Espacial Internacional sobrevoando a peira terrestre, mas nenhuma da Terra inteira girando num período de 24 horas sem interrupção. Já conseguem ver a fraude ou ainda está difícil? Como é conveniente a comunidade científica ter descoberto o cinturão de Van Allen que a NASA supostamente ignorou e atravessou sem problemas em 1969 para colocar medo nas iniciativas privadas, agora que existem pessoas com recursos próprios para aventurar até o espaço, só para descobrir que tal coisa não existe. Não existe filmagem sem cortes da nave atmosferical saindo da Terra e chegando até a estação espacial. Todas as filmagens cortam quando a nave dispensa os foguetes e nunca colocam as câmeras na própria nave. As câmeras são dispensadas com os foguetes e a nave some de vista. Assim como não existe filmagem da nave chegando até a estação espacial, não existe filmagem da nave voltando até a Terra da estação espacial. Será que a NASA não descobriu como fazer isso ainda? Uma vez que um objeto chegasse em órbita, ele nunca iria conseguir parar, porque não existem métodos de propulsão que fariam ele frear. Isso serve para estações espaciais, ônibus espaciais e satélites. Aquela ideia que vemos nos filmes onde alguém aperta um botão e sai um jato de gás que impulsiona alguma coisa para algum lado é ficção científica. Aquilo nunca iria funcionar porque o vácuo do espaço não oferece resistência contrária. O jato simplesmente seria expelido para fora. Métodos de propulsão sem resistência seriam equivalentes a alguém tentar voar puxando o cadarço dos sapatos para cima. É necessário uma força externa atuando sobre o objeto no sentido contrário, e não ela atuando sobre ela mesma. NASA e seus brinquedos fictícios. Ela é movida a geradores termoelétricos de radioisótopos que a mantêm em movimento durante 38 anos. Seu sinal chega na Terra em 18 horas de uma distância de 20 bilhões de quilômetros. Sobreviveu tempestades solares, radiação e temperaturas extremas e não requer manutenção alguma. Estará em operação até 2025. Funcionou impecavelmente até hoje. Tecnologia de 1977. Vemos então o momento quando a NASA esconde a verdade em plena vista. Como se não bastasse a bandeira da ONU expondo a Terra plana, agora a NASA cria a bandeira internacional da Terra usando linhas de lei de acordo com a Terra plana. Linhas de lei
são supostos alinhamentos entre vários lugares de interesse geográfico e histórico, tais como monumentos, megalíticos, cumes, cordilheiras e cursos de água. A Estação Espacial Internacional supostamente pesa 450 toneladas e tem o comprimento de um campo de futebol americano. Mas quando o ator espacial torce um pano molhado para provar gravidade zero, as gotas não são atraídas para o centro de gravidade da estação. Aliás, ela apresenta não ter algum tipo de centro de gravidade. Coisas flutuam livremente dentro da ISS sem nenhuma atração gravitacional aparente. O vídeo da NASA prova justamente o contrário do seu propósito, que gravidade não é atração pela massa de um objeto, ou seja, nem a Terra ou na ISS é comprovado a gravidade newtoniana, porque essa teoria simplesmente não existe. 1969, o homem comum tem acesso a telescópios que podem enxergar Marte, mas ninguém conseguiu tirar uma foto telescópica dos astronautas pisando na Lua. Reparem, só existem fotos dos palhaços espaciais na Lua, mas nenhuma foto a partir da Terra por outras testemunhas ou astrônomos amadores. Os atores estavam no lado iluminado da Lua, então, obviamente, estariam visíveis se observados com um telescópio. Então, cadê as imagens deles a partir da Terra? Será que ninguém teve a ideia de registrar o maior feito do homem? Simples. O homem nunca pisou na Lua e nunca irá, porque a Lua não é um corpo sólido, é um corpo celeste semi-transparente com iluminação interior própria. Porque o planeta mais próximo da Terra tem imagens que mais parecem uma viagem de ácido de um hippie dos anos 60 e outro planeta bilhões de quilômetros de distância tem a nítida aparência de uma bola de cimento. Já sei, manda o rover da NASA, que já está em Marte, tirar umas fotos mais decentes. O quê? Curiosity está proibido por legislação de explorar esses quadros psicodélicos? Que pena! Colocamos as estrelas na imagem de Plutão porque, por algum motivo, essas imagens da NASA nunca mostram as bilhões de estrelas do universo no fundo. O rover Curiosity está proibido de averiguar onde a NASA supostamente encontrou água. Que conveniente! Para os chorões que vão dizer que a NASA estava meramente testando o rover porque as condições eram similares, me expliquem que condições que a Terra tem similar a Marte fora o terreno. Temperatura diferente, atmosfera diferente, composição do terreno diferente, tudo diferente, exceto o fato que são parecidos numa foto. Estão testando um equipamento num ambiente que não tem nada de similar com Marte, exceto a aparência? Se acredita nisso, tenho uma ponte para a Lua para te vender. Barato. O plástico mágico da NASA. Alguém faz um teste com uma foto num plástico e deixe no sol do Nordeste durante um mês e espere ver o que acontece. Aqui temos a atmosfera que supostamente nos protege da radiação do Sol, mas nem isso a Lua tem. Ou seja, calor absurdo, frio absurdo e todas as ondas radioativas do Sol sem filtro algum. Não teve nenhum efeito aparente numa foto e plástico durante 43 anos? Parabéns, NASA, por mais esse milagre da ciência.
O que aconteceria com os monopólios estatais e corporativos do mundo se todos soubessem que a Terra possui recursos infinitos, energia de graça ilimitada? Não corremos nenhum risco de ser atingido por um asteroide ou outra catástrofe fabricada para manter o povo em estado perpétuo de pânico. O globo representa a prisão da mente. Enquanto pensamos que não podemos sair dessa bola flutuante, começamos a acreditar em teorias como aquecimento global e outras fabricações que servem apenas para nos ditar como agir na sociedade. A NASA serve para tentar dar uma esperança que, se a Terra for destruída, talvez conseguiremos colonizar outro planeta. NASA é a falsa esperança. É uma mentira atrás da outra, mas dependentes e compartimentalizadas para que ninguém realmente saiba a finalidade do plano como um todo, mas todos sejam parte dele inconscientemente. Foguetes não funcionam no espaço. Toda viagem espacial é fraudada. Se alguém lhe disser que tem um foguete que se move através da superfície do Sol, expelindo cubos de gelo para fora da parte de trás em velocidade muito alta, você acha que isso seria plausível? Claro que não. O foguete não vai se mover mesmo que o gerador de cubos de gelo faça 1 bilhão de cubos por segundo. Cada cubo é imediatamente absorvido pelo Sol e toda a energia criadora de cubos de gelo vai para nada, perdidos no Sol. Isso é essencialmente o que aconteceria com um foguete espacial movido a líquidos. Gás não tem efeito no vácuo. O gás não pode existir no vácuo do espaço, mais do que o gelo pode na superfície do Sol. Propagandas da NASA sobre nuvens do espaço, não obstante. Voltando aos foguetes no vácuo. É interessante ver como muitas vezes apoiadores da NASA afirmam que aqueles que desafiam a teoria de foguetes são confundidos pelas leis do comediante Newton, ou pior, quando, na verdade, a ciência espacial da NASA parece esquecer que 1. Newton não considerou gases nem os seus efeitos ao desenvolver as suas teorias. Crentes da NASA precisam lembrar o fato que o gás não existe na ausência de pressão. Como tais teorias de Newton não podem ser aplicadas a gases no vácuo. 2. A terceira lei de Newton só se aplica se uma força externa está presente, porque um sistema não pode se erguer pela alça em movimento com forças puramente internas. Para ter movimento e aceleração, ela deve interagir com um objeto externo a ela mesma. A terceira lei de Newton, ação-reação, só funciona se você tem dois objetos separados. Mais especificamente, estes dois objetos têm de ser separados um do outro. A razão que você não pode se erguer do chão puxando no seu cinto é que você é um objeto, mesmo que você é feito de várias partes, órgãos internos, músculos, braços, pernas, roupas, etc. Você pode erguer um peso do chão que pesa tanto quanto você, porque é separado de você. A câmara de combustão de um foguete no espaço faz parte do foguete. Eles são um objeto, assim como os braços são internos ao seu corpo e são um objeto quando se trata da terceira lei de Newton. Se quiser levantar-se por seus braços, você tem que puxar ou empurrar algo externo ao seu corpo, como o chão ou uma corda, etc.
O foguete tem que fazer a mesma coisa se ele quer se movimentar. Ele tem que empurrar ou puxar algo externo para ele mesmo. Não existe nada no espaço para empurrar contra ou para puxar. Você pode exercer tanta energia quanto você tiver que tentar levantar-se do chão, mas se você não se conectar a um sistema externo, você não vai se mover. Você pode agitar, mas você não vai levitar do chão. O mesmo vale para um foguete no espaço. Você pode queimar todos os gases que tiver. Se você não gerar uma força externa, você não vai a lugar nenhum. As pessoas dizem: o foguete está pressionando os gases, mas os gases não existem fora do foguete. Gás não existe no vácuo, então o foguete é deixado pressionando contra si mesmo. A nave espacial é como um carro com um motor, mas sem rodas. Cada máquina que se move é mecânica, depende de fricção, pressão, trocando energia com objetos externos a ele. Tudo, exceto foguetes espaciais. NASA pode muito bem acabar com foguetes e dizer que pode se teletransportar para a Lua e outros planetas e asteroides. Seria mesmo ofensivo à inteligência da população geral. Motores a jato, foguetes ou hélice empurram o ar para trás para ir para frente. Um motor a jato ou foguetes não funciona num ambiente sem ar. Foguetes no espaço são impossíveis. Assim que qualquer foguete ou nave chegasse no espaço, ela deixaria de funcionar. A força só é quantificada num ambiente onde o ar oferece a resistência para impulsionar o objeto na direção oposta. Se o ar não oferece resistência, logo o objeto não é impulsionado. Uma vez que a nave chegasse no espaço, ela nunca mais iria parar, porque a força contrária oferecida pela pressão e resistência do ar não existiria. Pressão do gás requer moléculas de estar em contato uma com a outra, saltando uma da outra, causando milhões de colisões por segundo. Se você soltar gás no vácuo do espaço, a primeira molécula que sai iria atirar fora na distância em uma velocidade constante. Assim será a outra por trás disso, nunca mais recuperando o atraso com o primeiro, o terceiro, quarto, etc. Todos voando longe, tentando preencher o vácuo. Portanto, não importa a quantidade de gás que você produz, nada disso vai mudar a pressão sob uma nave espacial. Nada vai empurrar uma nave espacial. Para empurrar, deve haver alguma alta pressão localmente sob ela, o que é impossível, já que a pressão no espaço é zero em todos os lugares. É ingenuidade ou estupidez pensar que se exploração espacial fosse possível, não haveria turismo para a Lua por um bom tempo, desde a primeira vez que um ser humano foi para lá? Mas com tanta gente envolvida, certamente alguém falaria a verdade para a mídia. Compartimentalização dita que uma pessoa deve ser dada somente informações suficientes sobre o projeto para permitir que a pessoa execute as tarefas que ele ou ela foi atribuída. Goldberg, Física 41. Uma telefonista não precisa saber o objetivo financeiro e comercial da empresa. Ela só precisa saber atender telefones,
Da mesma forma, uma pessoa que ajudou a construir um satélite não tem a capacidade de dizer se ele realmente foi para o espaço. Compartimentalização permite qualquer um ajudar a construir até uma bomba atômica, como foi o caso se todos trabalhando no projeto faz uma parte diferente e não conhece o propósito final. Somente quem está no topo da pirâmide sabe a verdade, e não é difícil para meia dúzia de pessoas manter o silêncio mediante tamanha enganação em escala global. O custo para mandar um homem para a Lua foi de 23,9 bilhões de dólares. O custo do primeiro filme do Transformers foi de 150 milhões de dólares. Se o homem do século XVIII tivesse assistido Transformers, ele jurava que robôs gigantes existem. Photoshop e custos de produção eram bem caros em 1969. O único buraco negro que existe é aquele criado na sua cabeça pela NASA e sua religião do espaço, a qual ela só atrai dinheiro e domínio para ela mesma. Com tudo isso, então, o que podemos fazer? Diremos a eles o seguinte: querida NASA, obrigado por fingir pousos na Lua e viagens espaciais. O mundo do entretenimento da ficção científica nunca mais será o mesmo. Obrigado por perpetuar invenções como Big Bang, evolução, gravidade e uma Terra globo. Nenhum deles faz sentido e ainda assim vocês continuam a chamá-los de ciência. Obrigado por toda a falsidade e a doutrinação desde que eu era criança. Se não fosse por causa de todas essas falhas e mentiras, talvez alguns nunca poderiam conhecer a realidade sobre a criação de Deus. Todo o empenho financeiro apenas para tentar obter uma imagem de nossa Terra a partir do espaço, e tudo que vocês nos deram foram imagens digitais, pinturas e todas outras imagens falsificadas que cada dia que passa ficam mais evidentes que são apenas fraudes. Vocês continuam a mentir, mas vocês irão perder esta batalha, porque a verdade sempre sai e a mentira sempre é exposta. Vocês esconderam a Antártida, mesmo sabendo que há uma terra incomum além dela, onde as pessoas indo para lá nunca retornam ou fazem de conta que atravessam. Vocês removeram Deus, o céu e o firmamento e criaram ilusões em um espaço infinito. Vocês insistem em mover o Sol acima de 150 milhões de quilômetros de distância para dizer que a Terra gira em torno dele, quando vocês sabem que o Sol realmente está muito perto e circula acima da superfície plana da Terra. Eu não culpo vocês, talvez pelo amor ao dinheiro ou pela vontade de fazer como seu mestre e enganar as pessoas a acreditar em vocês e perecer. Vocês nunca fizeram um bom trabalho em esconder a realidade da existência de Deus e a existência do mundo que poucos conhecem. Com isso, vocês mantêm as pessoas enganadas através da doutrinação escolar e da ficção científica. Eu estou dizendo agora que conhecer a Terra plana tem realmente dado uma razão para viver, algo que vocês nunca irão sentir ou provocar em alguém de verdade quando vocês vivem sob mentiras e se recusam a expor a verdade. Obrigado, NASA, e todas as demais agências de mentirinha por ajudar os terraplanistas
que buscam a verdade onde quer que se encontre, a olhar para o alto, para o Criador e dar graças pelo mundo que Ele criou e nós herdamos. Rejeitamos essa bola flutuante da insignificância e iremos seguindo, mostrando a verdade sobre o nosso mundo. Atenciosamente, humanidade.